Eu tô te segurando aqui pra não rir, cara. Eu tô aqui. Galera, tô chegando aqui na Carmo Coffee, em Carmo de Minas. Vim lá de Pedral a pé, ainda bem que esse vídeo é uma vez na semana, que se fosse um vídeo por dia não ia dar tempo não. Eu vou morrer! Trouxe o Rubinho aqui pro pessoal analisar. Vou deixar ele ali para classificar primeiro e depois a gente vai provar. Lembrando que essa parte de classificação, a gente já tem um vídeo aí no card que detalha melhor esse processo. Enquanto o Rubinho vai ficar lá classificando, eu vou chamar uma pessoa bem especial para a gente conversar um pouco sobre mercado brasileiro, exportação, enfim, o dia a dia e a rotina de trabalho aqui na exportadora. Vamos lá? Então, pessoal, nós estamos aqui no laboratório de classificação da Carmo Coffee. Estou aqui com meu parceiro Taylor, que está classificando o Rubinho aqui. Primeira coisa que a gente faz quando o café chega aqui é medir a umidade dele, né? Para entender como que foi a secagem desse café lá ainda na fazenda. O ideal é que chegue aqui para classificação entre 11,5% e 12% de umidade. Em seguida, o Taylor pega o café e separa só o grão de tamanho 16. E esse grão é o que a gente vai ver quantos porcentos daquele lote tem do 16. E aqui a gente trabalha numa porcentagem mínima, 50% de 16, que é o mínimo que a gente entende assim aceitável para exportação. E aí, separado ali os defeitos, a gente vai avaliar esse café no sabor e ver o percentual das peneiras abaixo. Essas peneiras menores vão ficar, digamos assim, esperando o resultado da 16, porque dependendo do que acontecer com a peneira 16, pode existir um bom aproveitamento da peneira menor também. Como veem, crianças, existe esperança para todo mundo. Até pra mim? Não. Né? Então, agora a gente vai então conversar lá com o meu amigo Paulo César para a gente entender um pouco aqui da dinâmica do trabalho da exportação. Então, Taylor, você capricha aí para nós, beleza? Pode deixar. Então, galera, enquanto a gente espera a classificação e entender quais são os problemas que o Rubinho tem, trouxe aqui meu parceiro PC Junqueira, Paulo César, né, para os não íntimos, para os íntimos, PC Junqueira, que é classificador, degustador de café, tem uma história familiar com café também. Queria que você se apresentasse, PC, para o pessoal conhecer um pouquinho da sua pessoa, do seu envolvimento com café, antes da gente começar a te questionar. Eu sou classificador, degustador de café, né? Estou envolvido aí nessa área aí desde meu nascimento, né? Que meus pais e avós eram produtores de café. Na parte de café beneficiado e comercial, esse lance todo vem aí há 19 anos, né? Comecei numa cooperativa local, trabalhei lá por 10 anos e agora estamos aqui na exportadora. Sempre ligado aí na qualidade do café. Então, pessoal, o PC ele cuida hoje aqui dentro da exportadora, que é a Carmo Coffee, além, óbvio, né, da parte do mercado externo, que é a venda desse café para outras empresas mundo afora, ele também faz um trabalho mercado interno. E é isso que a gente está querendo entender aqui, PC. Como que está esse desenvolvimento do mercado brasileiro em relação aos cafés especiais? Graças a Deus, o mercado de cafés especiais no Brasil, ele está tendo um crescimento significativo. O consumidor, ele está tendo mais opção, né, de cafés especiais, e ele está buscando cada vez mais isso. E associado a isso, as empresas, as torrefações, as cafeterias, elas estão tendo mais variedade de cafés especiais para oferecer para o consumidor. Então eu acho que se a nossa trajetória de cafés especiais seguir nesses patamares, em breve nós vamos ser os maiores consumidores do mundo. Hoje ainda não somos. Hoje nós estamos atrás dos Estados Unidos, né? Cerca aí de 1 milhão de sacas de
consumo por ano a menos. Tem uma dúvida de todo mundo que, quando começa a falar em exportação, sempre teve aquele boato, né? Que os melhores cafés vão embora, enfim. Hoje a gente sabe que não é a realidade. Parte desses cafés ficam em algumas marcas hoje no Brasil. O exemplo delas é a Unique. Né? Inclusive o PC é o cara que nos ajuda com o controle de qualidade, manter esses cafés durante o ano. Conta para nós um pouquinho como é que acontece essa história da exportação. A partir do momento que a gente recebe o café do produtor, nós mandamos para o nosso armazém, onde nós vamos fazer toda a seleção dos grãos, nós vamos padronizar. Então, quando chega para a gente do produtor, tem alguma casquinha, um grão quebrado, então a gente precisa homogeneizar. Nós vamos preparar esse café por uma série de máquinas e equipamentos, né? Primeiro, ele vai separar a densidade do grão, vai deixar o café de acordo com a nossa vontade. Então, para nós, a gente prepara o café peneira 16 acima, que são os grãos maiores, onde vai aparecer na cúpula do moinho, na cafeteria, grãos mais homogêneos, né? Eles vão torrar de forma mais homogênea. Nós separamos o peneira 14 e 15, que são os grãos menores, mas pode ter uma qualidade de bebida tão boa quanto o peneira 16 acima, e o moca, que a menor quantidade, a menor proporção, né, que desse café bica corrida. A primeira máquina que esse café vai passar é justamente essa máquina que chama Porto, que ela vai classificar os grãos, peneira 16 acima, 14, 15 e o moca. E aí nós vamos passar por uma máquina que ele vai tirar algum barbante da sacaria que passou ali, alguma pedra, alguma coisa nesse sentido, né? Que essa máquina chama catador de pedra. Depois nós vamos passar por uma seleção densimétrica, né? É uma máquina que ela tem um fluxo contrário de ar, ela vai ficar vibrando, e os grãos mais leves, eles serão separados, onde a gente vai tirar os grãos quebrados, alguma casquinha, os grãos imaturos, que eles têm uma densidade menor. Broca sai nessa máquina? Broca sai nessa máquina porque o grão tem furo, ele fica mais leve, ele vai ser extraído ali. E depois, nós vamos passar por uma máquina eletrônica, multicromática. Então, a tecnologia chegou ao ponto que eu pego um defeito específico de café, uma coloração diferente, um grão mais escuro, por exemplo. Às vezes o café pode ser, ele não foi rodado no terreiro, ficou no cantinho do terreiro ali e ele ficou herdido, ele sofreu uma fermentação indesejada. Eu pego esse grão de café, jogo ele na máquina, a máquina vai tirar uma foto, como se fosse uma foto, e todo grão parecido com aquele que passar no sistema, a máquina vai identificar como defeito e vai dar um tiro de ar comprimido nesse grão defeituoso e vai selecionar ele. Então, nós conseguimos extrair todos os tipos de defeito identificados nessa máquina através da coloração. Então, nós temos aí o peneira 16 acima, selecionado quase sem defeito. Você pensar quantos grãos tem de defeito nisso? No máximo, 12 grãos em cada 100 gramas. Então é muito pouco, né? É quase que perfeito. Não existe a gente tirar 100% dos grãos, mas fica muito bom. Acho que uma coisa que é importante a gente entender então, gente, que a exportação de café torrado, ela existe, só que ela é bem mais limitada. Hoje, de um modo geral, a exportação é feita do café in natura, cru, exatamente pensando nisso. Uma pensando no prazo de validade, porque se o cara levar o café torrado daqui, ele vai encurtar muito o prazo de validade dele, porque torrou, começa a perder característica. A outra é que ele levando o café cru, ele consegue personalizar a torra. E aí ele personalizando a torra, ele consegue, vamos dizer assim, atender melhor aquele cliente do dia a dia da cafeteria dele. Porque ele sabe que lá o consumidor, por exemplo, nos Estados Unidos, está acostumado com um café mais suave. E aí ele faz uma torra para provocar essa suavidade. Exatamente, a gente faz porque o que acontece? São perfis de torra diferentes. O mercado italiano, por exemplo, é um café que torra um pouco mais escuro. Você pega, por exemplo, países nórdicos, gostam de fazer algumas torras com perfis mais claros. E quando a gente vai fazer a degustação, a gente tem que fazer uma torra mais clara, onde a gente possa identificar algum defeito e as variantes de qualidade. A torra para a degustação, ela é diferente da torra para o consumidor final. Então, da mesma maneira que eu torro para cupping aqui, meu cliente lá no Japão, ou Noruega, ou Estados Unidos, vai torrar da mesma maneira. Depois que ele traçar esse perfil da qualidade, aí ele vai fazer uma curva de torra para chegar no ponto que ele quer
para vender o café, ou na cafeteria, ou nos coffee shop, no supermercado, aí... Então isso é importante a gente entender, pessoal, porque às vezes a gente toma um café de uma origem já premiada em outro país e gera algum tipo de estranhamento, e esse estranhamento às vezes está muito ligado ao perfil de consumo daquele país, né? Eu recebo muita gente que já teve, principalmente nos Estados Unidos, e as pessoas criticam a bebida que é servida lá. É muito aguado, os caras tomam uns copos de café gigante. Não é. É que ali eles têm um hábito de consumo diferente e, na realidade, a nossa referência no Brasil que é muito ruim. A gente está acostumado com um resultado muito forte, um café muito amargo. Quando a gente toma esse café lá fora, gera esse estranhamento. PC, o seu dia a dia aqui hoje é fazer essa seleção de lotes durante a safra, já pensando em cada consumidor. Já pensando em cada consumidor. A gente tem cliente que prefere cafés mais florais, outros mais achocolatados, outros mais frutados. Então a gente tem que estar sempre ligado no que o nosso cliente quer, para saber o que nós vamos buscar, o que nós vamos trazer do produtor para cá. Então você não vai na loja de sapato comprar um tênis 48. Você vai comprar, não precisa colocar isso não. Se amanhã ou depois todo mundo resolve consumir café especial, e aí? Fantástico, é um mundo bacanérrimo. Nós estamos crescendo na produção de cafés especiais e no consumo de cafés especiais, mas o mercado brasileiro ele ainda não consegue absorver todo o café especial produzido. Eu acho que, partindo dessa linha de que nosso mercado de cafés especiais, no sentido de consumo, tem aumentado, nós vamos conseguir estimular a produção de cafés especiais. Por enquanto, ainda nós estamos na fase de desenvolvimento do mercado local, consumidor. O produtor está bem assistido, tem muito agrônomo, muito professor, várias entidades e instituições fomentando a produção de cafés especiais. PC, muito comum as pessoas também me falarem assim, pô, Gabriel, tive em tal país, comprei tal café, e aí na hora que eu olhei eu vi que tinha misturado o café do Brasil com o café do Quênia, o café do Brasil com o café da Etiópia. Por que a gente vê muito os cafés brasileiros em blends por aí e não é vendido como single origem? O que acontece é que, para atender a demanda de tanto café no mundo inteiro, a gente precisa fazer blend. Então, por exemplo, se uma empresa resolver fornecer somente o café da Etiópia, talvez ele não tenha café para entregar o ano inteiro, para suprir aquela necessidade do ano inteiro. Você pode ver café brasileiro como single origin também, dentro daquelas marcas que estão atentas a cafés especiais. Essas empresas que estão vendendo cafés especiais, elas fazem blend, mas identificam suas origens. Outras não, porque o volume é muito grande. Então não tem como você fazer uma rastreabilidade de uma empresa que torra, vamos lá, por exemplo, 1 milhão de sacas de café. Se ele for identificar cada produtor, cada fornecedor, um trabalho imenso que vai estar por trás disso daí tudo. Embora essa empresa esteja preocupada, né, com a sustentabilidade, a rastreabilidade, ele não consegue identificar qual que é o lote específico que está ali dentro do pacote. Então ele coloca 50% do Brasil e 50% de outras origens. E aí traçou um perfil de blend que ele vai atender ali o ano inteiro esse café com o mesmo sabor. Então, volta, acho que tem um vídeo aí que a gente fala de blend, para vocês depois dar uma olhada aqui no card. É o blend do bem, gente. Então a ideia é pegar um café e um outro ali para criar uma mistura que acaba sendo específica daquela marca. Se você quer aquele sabor, você vai ter que buscar aquele café. O que eu tô achando interessante na fala do PC aqui é a gente entender o quanto de café a gente tem no Brasil, porque outras origens não conseguem manter um mercado de janeiro a janeiro. Pessoal, então PC, pra gente encerrando aqui o nosso bate-papo, vou te fazer 3 perguntas rápidas, de frente com o Gabi. Uma variedade de café. Bourbon. Um tipo de torra. Média. E uma cor de cortina. Lilás. PC, obrigado pela oportunidade, né? Você é um cara que está sempre me ajudando aí nas competições, ajudando com os cafés, é um cara que me ajuda muito ao longo desses anos também, né? Devo muito que eu sei à sua pessoa. Espero poder compartilhar mais xícaras de café aí por muitos anos. Obrigado, eu que agradeço o convite. Parabéns pelo trabalho, acompanho sempre no YouTube ou quando você me manda o link lá no Instagram, no WhatsApp. Parabéns pelo trabalho, eu acho que essa informação tem que chegar no consumidor. Parabéns, o seu trabalho e o da Unic é fundamental para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. É isso, PC Junqueira, vulgo Mala. Beijo, pode desligar.